Para resolver essa questão, você deverá obter a planilha com os dados de precipitação pluviométrica na cidade de São Paulo nos anos de 1933 a 2017 e usar um software de planilha de sua preferência. Então, essa primeira parte aqui eu vou colocar as fórmulas, né? Responder essas perguntas colocando as fórmulas. E a segunda parte nós vamos lá então na planilha e realizar de fato essas funções que pedem em cada item, ok? Então, começando pela letra A, nós temos que utilizar a função média, né, da planilha e calcular, né, o valor médio da precipitação nos últimos 40 anos. Então, a gente vai fazer a média, né, dos anos de 1977 a 2016. E a gente consegue, né, calcular essa média aplicando a seguinte regra. Aplicando a seguinte função, né? Igual média, abre parênteses, N54 a N33, que são os valores, são as células que correspondem, né, aos anos de 1977 a 2016. No item B, o valor médio da precipitação anual dos últimos 40 anos é maior ou menor que o valor médio da precipitação anual dos últimos 40 anos anteriores a esse, ou seja, de 37 a 1976. Então, primeiramente, a gente vai, né, calcular a média daquela fórmula que estava no item A, né, que são dos últimos 40 anos, que corresponde aos anos de 77 a 2016, e nós encontramos, então, 1.540,5 como média. Já dos anos de 1937 a 1976, nós encontramos, né, 1.310,3. Então, a gente pode dizer que a média dos últimos 40 anos, né, foi maior comparado com os 40 anos anteriores àqueles que nós havíamos calculado. Tá bom? Então, os últimos 40 anos, a média é maior. No item C, nós temos que utilizar, né, usando a função tendência na planilha, qual é a fórmula para calcular a precipitação anual em 2017, tendo como base os dados da precipitação de 1933 a 2016. Então, a função que a gente vai utilizar é a tendência. Tá? Então, primeiro a gente vai selecionar de N10 a N93, que são os valores, né, de precipitação. Depois a gente vai colocar vírgula e A10 até A93, que corresponde aos anos, né, dessas precipitações que antes nós colocamos. E o A54, né, é o valor, é o ano em que a gente quer calcular essa tendência. No caso, esse A94 corresponde ao ano de 2017. Tá bom? Então, aplicando essa fórmula, a gente vai ter a tendência para 2017. No item D, a precipitação anual projetada para 2017, tendo como base os dados da precipitação de 33 a 2016, está acima ou abaixo do valor médio da precipitação anual no período de 2010 a 2016. Então, primeiramente, vamos calcular, né, aquela tendência anteriormente discutida a fórmula. Então, aplicando essa tendência, a gente percebe que em 2017 nós vamos ter como tendência 1.668,2. Já o valor médio, né, de 2010 a 2016 é calculado pela fórmula média de N87 até N93, que resulta em 1.680,6. Assim, a gente pode dizer, né, que a precipitação projetada está acima da média, né, dos últimos 6 anos, que é de 2010 a 2016. No item E, usando, né, a função projeção linear da planilha, qual é a fórmula para calcular os parâmetros da interpolação linear baseada nos dados de precipitação de 1933 a 2016? Então, a fórmula que a gente vai utilizar, né, a função, vai ser projeção linear. Então, primeiro você sublinha, né, seleciona, na verdade, os valores de y, tá? Que vai de N10 até N93, que são, que são os valores, né, da precipitação. E depois você seleciona o x, que nesse caso são os anos correspondentes
a esses valores de precipitação, que é A10 até A93. Então essa é a fórmula da projeção linear. No item F, pela análise dos parâmetros obtidos para a interpolação linear baseada nos dados de 1933 a 2016, a tendência de precipitação anual é aumentar ou diminuir nos próximos anos. Então, para responder essa pergunta, a gente tem que determinar, na verdade, calcular essa fórmula aqui da projeção linear. Calculando, então, essa fórmula da projeção linear, nós vamos encontrar a seguinte equação, linear, que vai descrever, então, que por meio dela é possível projetar os próximos anos. Tá? Então, a função é y igual a 6,096, que foi o valor de m que nós encontramos na função projeção linear, menos 10.627,6, que foi o valor de b encontrado também nessa função de projeção linear. Então, assim, montando essa equação de primeiro grau, a gente pode ver que ela é uma função crescente, porque o nosso m é maior que zero. Então, a gente pode concluir que a precipitação ela tem uma tendência a aumentar nos próximos anos. E com isso, então, finalizamos a primeira parte desse exercício. E agora vamos calcular essas funções aqui que a gente escreveu. E vamos observar esses valores lá na prática, colocando essas funções e determinando esses valores. Então, pessoal, com a planilha aberta da precipitação pluviométrica de São Paulo, vamos colocar aquelas funções que nós afirmamos lá na primeira parte do vídeo. Então, no item A, nós temos que utilizar a função média para encontrar o valor médio da precipitação nos últimos 40 anos. Tá bom? Então, a gente vai calcular a média. Tá? Então, vamos colocar aqui primeiro. Escolher uma célula, tá? Eu vou escolher, por exemplo, essa daqui. E nós vamos, então, fazer a média dos valores que compreendem 1977 até 2016, tá? Vamos observar onde que está o ano de 1977. 77 está aqui, na linha 54. Se você observar, deixa eu dar um zoom, 77 está em 54, N54. Então a gente vai fazer o seguinte, vai vir aqui, escolher uma célula qualquer, tá? Vou escolher essa daqui e vou digitar média. Vou abrir um parênteses, vou selecionar então desde a célula N54, que corresponde ao ano de 1977, a precipitação, e vou arrastar até 2016. 2016 está aqui embaixo, certo? E em seguida eu vou apertar Enter, tá? Se você observar, nós temos aqui o valor que foi encontrado, o valor que foi encontrado no item B, que nos pedia para calcular a média, desses últimos 40 anos, tá bom? 1540,5. No item B, também nós temos que determinar os 40 anos anteriores a esse. Então, compreende de 37 a 76 os anos, tá bom? Então, vamos calcular a média também. Vamos primeiramente localizar, Vou colocar aqui em cima, tá? Igual, média, abre parênteses, e vamos localizar a célula que compreende o ano, a precipitação de 1937. 1937, pessoal, tá aqui, ó. 37 é a linha 14, Então a gente vai começar aqui e vai arrastar até a linha 53, que compreende 1976. Em seguida você pode dar um Enter
e você então vai observar a média que foi calculada de 1.293, perdão, eu não selecionei a última célula, tá? É 53. Em seguida você pode apertar Enter, tá bom? Só corrijam aqui um errinho, que eu tinha colocado 50, até N52, mas é até N53. Então fechou, né? 1310,3, conforme está lá no layout, né? No slide. Então a gente pode ver que de fato, né, os últimos 40 anos foi maior do que os últimos 40 anos anteriores a esses 40 anos, tá bom? Então a resposta, né, confere com o que a gente colocou lá no layout. Na letra C, nós temos que calcular então a tendência, né, de precipitação para o ano de 2017, tomando os anos de 1933 a 2016. Ou seja, são todos os valores dessa tabela. Então a gente vai lá na última célula, né, da tabela aqui, que corresponde ao ano de 2017, tá bom? E vamos digitar assim, igual, tudo maiúsculo, tá? Com acento, perdão, tendência, abre parênteses, vamos selecionar os valores primeiramente de y, que corresponde aos valores da precipitação. Então você seleciona desde 2016 e continua até chegar em 1933, que é até o primeiro valor da tabela, né, que está aqui. Você pode ver, 33 está aqui. Depois você pega, né, e volta lá naquele valor que você está calculando a tendência, coloca uma vírgula e vamos colocar agora os anos, né, que varia de 2016 até o ano de 1933. Tá? Que termina aqui. Ok? Em seguida você novamente vai lá embaixo, tá? Naquela célula que corresponde à tendência, coloca uma vírgula e agora você vai selecionar o ano que você quer fazer essa tendência, né? Projetar essa tendência, que nesse caso é o ano de 2017. Então você clica aqui, né, que vai gerar então a A94, que é a célula correspondente ao ano de 2017. Em seguida você fecha, deixa eu voltar aqui, você fecha parênteses e pode dar um Enter, tá? E você então vai observar 1668,2, conforme, né, nós tínhamos calculado lá no slide. O slide também pediu, né, para comparar com o valor médio dos últimos 6 anos. Então a gente vai calcular aqui do ladinho a média, abre parênteses, de 2016 a 2010. 2010 termina aqui em N87, tá bom? Fecha parênteses, pode dar um Enter. A gente pode observar, né, que o valor que a gente calculou a tendência de fato foi maior que a média calculada nos últimos 6 anos, tá bom? Então, está acima, né, o valor de precipitação calculado na tendência está acima do valor médio dos últimos 6 anos. Para finalizar, então, nós temos que calcular a projeção linear, tá? Essa projeção linear a gente vai ter que fazer do seguinte modo. A gente vai selecionar, pessoal, duas células, tá? Uma do lado da outra, porque lembra que a projeção linear ela nos dá o valor de M e o valor de B, tá bom? Então, num lado, né, por exemplo, na célula da esquerda vai aparecer o valor de M e da direita o valor de B, ok? Então, deixa selecionado nessas duas células aqui
e vamos aqui na barra de entrada e digitar tudo maiúsculo, né? proj.lin, tá? Desse modo aqui como está escrito. Vamos abrir um parênteses e vamos selecionar os valores de y que corresponde, né? Os anos de 2016 até o primeiro ano, que foi 1933, tá bom? Em seguida você coloca uma vírgula e seleciona agora os valores de x, que são os anos propriamente ditos, tá? Então você seleciona de 93 até 2016. Fecha parênteses, tá? E agora, muito cuidado aqui, você não pode apertar Enter direto. Tem que apertar Ctrl Alt Enter. Perdão, Ctrl Shift Enter, tá? Ctrl Shift Enter. Você vai aparecer então os dois valores aqui naquelas células que a gente selecionou, tá bom? Então aqui é o valor de M, né? E aqui é o valor de B, tá bom? Então perceba que aquela equação que eu montei lá na letra F, né, tem um coeficiente M e o coeficiente B, né? E a gente afirmou que a projeção tende a aumentar porque é uma função crescente, porque o coeficiente angular, que é o M, é maior que zero, então é uma função crescente. Então os próximos valores de precipitação, né, vão aumentar porque nós temos aqui uma função crescente, tá bom?